Uma ligação, anos de serviço na polícia e houve um telefonema que eu nunca esquecerei. A mudança começou como qualquer outra, início das 9 da noite e eu estava pronto para o longo plantão. Estava frio na noite de segunda-feira, então eu esperava um turno relativamente tranquilo. Após um pequeno briefing noturno, peguei o molho de chaves do carro e coloquei meu equipamento no porta-malas. Nossa equipe estava com poucos números, então eu estava sozinho naquela noite. Na verdade, eu fiquei feliz com isso. Eu sempre preferi ficar sozinho. Descobri que sempre tive que colocar uma máscara perto dos outros, mas quando estou sozinho, finalmente posso ser eu mesmo. Eu não sei porquê, mas estar sozinho sempre me deixava à vontade. Talvez tenha sido porque senti que meu coração não estava mais naquele trabalho. Quando comecei a trabalhar na polícia, eu me sentia um herói, como se pudesse realmente fazer a diferença. Agora, eu me sentia como mais um número na planilha, um zumbi, apenas marcando entrada e saída, contando as horas até eu poder finalmente retornar para casa. O tempo passou pela alma de forma esmagadoramente lenta, enquanto eu dirigia sem rumo pelas ruas escuras e silenciosas daquela noite fria. Meus olhos começaram a ficar cada vez mais pesados. E quando chegavam às 3 da manhã, era sempre o horário em que eu teria que lutar apenas para ficar acordado. Eu estava tão cansado que até pensei em ir para um lugar mais tranquilo e tirar uma soneca rápida, quando, de repente, fui acordado por uma ligação no meu rádio. Yankee Bravo 26. Isso me assustou. Não percebi que estava com o rádio no volume máximo. Agarrei e respondi: Yankee Bravo 26, vá em frente. Eu respondi, ansioso para começar a trabalhar. A operadora da sala de controle explicou que houve uma ligação silenciosa para o 190 e me deu todas as informações que eu precisava para saber de onde veio a ligação. Essas ligações normalmente não eram motivo de preocupação. 9 em cada 10 vezes eram descagens acidentais ou trotes. Então, fui até o endereço de onde vinha a ligação, e quando eu cheguei lá, uma onda de decepção tomou conta de mim. Era um bloco de apartamentos. Liguei para a sala de controle para obter mais informações, mas tudo o que me disseram foi que a ligação veio deste endereço. Saí do carro e dei uma olhada ao redor do prédio. Ele era enorme, deveriam haver pelo menos 50 pessoas morando ali. Verifiquei se conseguia ver alguma luz acesa do lado de fora, mas não vi nenhuma. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu teria que entrar e bater de porta em porta para descobrir exatamente quem nos ligou. Eu suspirei fundo e caminhei em direção à frente do prédio. Eu esperava que a porta estivesse trancada, mas quando coloquei a minha mão nela, ela se abriu com um rangido alto. Entrei em um corredor longo e preto e deixei a porta bater atrás de mim com um estrondo que ecoou pelo corredor escuro. De repente, entrei em uma escuridão total. Peguei minha lanterna e liguei. Ela se acendeu com um lampejo que iluminou vagamente o corredor. Agora eu poderia ver o que tinha no final, e havia um lance de escadas. Olhei em volta por um momento para ver se havia um interruptor de luz, e eu encontrei. Graças a Deus, eu sussurrei para mim mesmo. Eu tentei ligar o interruptor, o que resultou em um estalo quando a lâmpada explodiu, me assustando um pouco. Tudo que eu tinha agora era minha lanterna para iluminar o caminho e, lentamente, segui em frente até o lance de escadas no final do corredor. Quando cheguei no topo, outro corredor longo e escuro me cumprimentou. Este, entretanto, tinha portas de ambos os lados. Apontei minha lanterna sobre as portas. Elas pareciam velhas, com tinta caindo de todos os lados. Olhei para baixo e percebi pela primeira vez como o chão parecia sujo. E isso não era o pior. Havia um fedor terrível no ar.
Foi horrível. Cheirava a animal morto ou comida podre. Sempre havia lugares que você visitava como policial onde você limpava os pés da saída. E este era um deles. Havia manchas por todo o carpete, manchas pretas e profundas. Neste ponto, me lembrei que provavelmente alguém nos ligou por acidente e tudo o que eu precisava fazer era ter certeza de que todos ali estavam bem. Então, comecei a bater em todas as portas. Nas primeiras vezes que bati em portas diferentes, ninguém respondeu. Eu não queria forçar a entrada em nenhum dos apartamentos. Para ser honesto, eu não queria o incômodo de ter de lidar com toda a papelada. Continuei batendo em outras portas quando ouvi um leve barulho vindo de cima de mim. Pareciam móveis sendo empurrados pelo chão. Agora eu tinha certeza que alguém estava ali. Eu subi o próximo lance de escadas e fui até o apartamento de onde acreditava que vinha o barulho. Quando cheguei no próximo nível, pude ver uma pequena linha de luz saindo debaixo de uma das portas. Eu fui até lá e bati com força. Olá, polícia! Você poderia vir aqui fora, por favor? Eu usei o máximo de autoridade que pude colocar em minha voz. Eu pude ouvir um farfalhar do outro lado antes que de repente a porta começasse a se abrir lentamente. Eu me peguei olhando para um homem velho e magro. Só pude ver parte de seu rosto enquanto ele respirava pela porta entreaberta. Ele tinha um rosto incrivelmente magro e tinha uma barba longa e desgrenhada. Recebemos uma ligação para o 190 desse endereço. Eu preciso garantir que está tudo bem, senhor. A princípio, ele não me respondeu. Seus olhos arregalados olhavam para o corredor como se estivesse procurando por alguma coisa. Está tudo bem, ele sussurrou. Você deveria ir embora. Por quê? Eu perguntei, confuso. O velho fechou a porta na minha cara e a luz por baixo da porta desapareceu. Fiquei confuso e incapaz de reagir. Eu não sabia explicar porquê, mas neste momento comecei a sentir uma sensação de desconforto. Será que eu estava em perigo aqui? Tudo o que eu sabia era que ainda precisava encontrar quem fez a ligação para o 190, seja ela acidental ou não. Eu me recompus mais uma vez e continuei meus esforços para ir de porta em porta. Ainda não encontrei nada além do silêncio, e ao passar pelo prédio, o cheiro pútrido só piorou. À medida que o cheiro se tornava mais forte, percebi que era algo que eu reconhecia. Era o cheiro da morte. Qualquer policial lhe dirá que o cheiro é instantaneamente reconhecível no momento em que atinge seu nariz. Eu senti como se tivesse um buraco no estômago. Eu já tinha visto a morte antes, mas não tinha me preparado para isso nessa noite. Peguei meu rádio para pedir reforços, mas fui recebido com indiferença. Todos os outros policiais estavam em chamadas de emergência. Frustrado, continuei a seguir meu nariz até encontrar a origem daquele mau cheiro. À medida que subia mais um lance de escadas, o buraco no meu estômago crescia cada vez mais. Assim como o mau cheiro no ar, quando sem aviso ouvi um gemido bem baixinho. Parecia que alguém estava chorando e tentando abafar o melhor que podia. Confesso que naquele momento eu comecei a ficar com medo. Eu podia sentir meu coração batendo na boca e o suor começando a descer lentamente pela minha testa. Aquele choramingo silencioso continuou. Quem está aí? Eu gritei com uma leve falha nervosa em minha voz. O choro parou de repente e me deixou em completo silêncio. Fiquei completamente imóvel por um longo tempo, ouvindo mais barulhos. Tudo que eu conseguia ouvir agora era o assobio ocasional do vento vindo do lado de fora. Apontei minha lanterna para minha frente e o que vi me aterrorizou. Manchas pretas por toda a parte, em todas as paredes e no chão. Pela forma como as manchas se formaram, eu sabia que deveria ser sangue. Peguei meu rádio mais uma vez e meu coração acelerou. Meu rádio estava descarregado e minha bateria sobressalente estava no meu carro. Merda! Eu sussurrei para mim mesmo. Começando a ficar cansado, eu fiquei seriamente complacente.
Eu me virei para encarar a escada e estava prestes a correr de volta para o meu carro quando ouvi outro som. Uma respiração pesada vindo de trás de mim. Foi alto o suficiente para eu ouvir. Eu me virei rapidamente e iluminei o corredor com minha lanterna. A respiração parou. No entanto, notei que uma das portas estava aberta. Ela não estava antes. Alguém deve ter aberto enquanto eu estava de costas. Cada fibra do meu corpo me dizia que eu deveria dar meia volta e voltar para o carro, mas parte de mim precisava saber o que havia ali. Tirei meu cacetete do cinto e segurei minha mão. Eu não estava armado aquela noite, então tudo o que tinha para me defender era o cacetete e spray de pimenta. Cheguei até a porta aberta e o cheiro era insuportável. Eu sabia que vinha daquele apartamento e ao entrar nele, encontrei um interruptor de luz ao meu lado e liguei. Eu nunca mais esquecerei o que vi. Havia sangue por toda a parte. As paredes, o chão, o teto e mais corpos do que eu jamais havia visto em toda a minha vida. Estavam todos nus e enforcados como porcos num matadouro. Eles estavam emaciados e cinza pálido. Alguns estavam ali há meses e outros pareciam que tinham acabado de ser enforcados. A minha respiração acelerou enquanto eu lentamente saía do apartamento em direção ao corredor. De repente, ouvi o som de alguém rindo. Era um tom incrivelmente baixo, parecia até algo de edição. Eu não conseguia identificar exatamente de onde vinha, mas estava ficando cada vez mais alto. Finalmente me fazendo perder a coragem. Comecei a correr descendo a escada o mais rápido que pude. Eu podia sentir que alguém estava bem atrás de mim enquanto as risadas persistiam. Parecia que as escadas nunca terminariam até que, para minha surpresa, eu encontrei o velho de antes. Ele agarrou meu braço com força e me puxou. Me siga, ele disse em um tom abafado. Eu segui sem questionar. Eu estava em pânico demais para responder enquanto ele me levava rapidamente para seu apartamento. Quando chegamos lá, ele trancou a porta às pressas atrás de si. Que porra foi essa? Eu gritei, quase sem fôlego. Shhh, o velho disse com um ouvido encostado na parede. Sente-se, ele sussurrou. Sentei no sofá, tremendo. Todo o meu treinamento, meus anos de experiência pareciam ter desaparecido. Eu não sabia o que fazer. Desculpe, o velho disse virando-se para mim. É minha culpa que você esteja aqui. O que você quer dizer? Eu sussurrei de volta. Fui eu quem liguei para você. Eu estava sem palavras. Eu não entendia o que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo. O velho se aproximou lentamente, sentando-se em uma poltrona empoeirada à minha frente, e começou a falar. Eu não me importo se você acredita nisso ou não, então eu vou te contar de qualquer maneira. Aquela coisa lá em cima, seja o que for, não é humano. A cada poucos meses, ele sai e se alimenta. Quando liguei para você, tudo começou a acontecer novamente essa noite, mas eu não consegui falar. Seja o que for, conhece seus pensamentos, sente você. Se você tentar sair, ele saberá. Eu estava ouvindo, apavorado e confuso com o que ele estava dizendo. Pensei comigo mesmo que talvez aquele velho fosse louco, porém, eu já estava no emprego há tempo suficiente para saber quando alguém estava mentindo. E pude ver nos olhos daquele homem que ele estava falando a verdade. Continuei sentado em silêncio enquanto ele começava a falar novamente. É sempre a mesma coisa. A cada poucos meses, alguns de nós entram naquele apartamento e nunca mais saem. Na manhã seguinte, algumas pessoas vieram fazer a limpeza e, sem mais nem menos, os apartamentos voltaram a ser alugados. Eu só me mudei para cá há pouco tempo porque o aluguel era barato. Ele sorriu para si mesmo. Agora eu sei por quê. Ele sabe escolher aquelas pessoas que também não sentirão falta. É como se ele pudesse ler sua mente, entrar na sua cabeça. Não sei por que nunca me escolheu.
mas sei que qualquer um que tenta sair ou tenta encontrar ajuda acaba naquele apartamento. Então o que vamos fazer? Eu disse, ainda em pânico. Bem, nós estamos... De repente, o velho foi interrompido por 3 batidas fortes na porta. Ficamos sentados olhando para a porta, sem nos movermos quando a maçaneta começou a chacoalhar. Não se mova, o velho sussurrou. Eu não conseguia me mover de qualquer maneira, eu estava congelado. O que quer que estivesse do outro lado da porta estava ficando cada vez mais desesperado para entrar, até que as batidas e o barulho cessaram de uma só vez. Querido, por favor, me deixe entrar. Uma voz disse de trás da porta. Aquela era sem dúvida a voz da minha esposa, tão claro como o dia. O que ela está fazendo aqui? Ei, essa é minha esposa! Eu disse, me levantando. Não, não é. Não deixe entrar. Fui até a porta só para espiar pelo olho mágico. Lá estava ela. Ela parecia assustada e chorava. Ela olhou para mim com profunda tristeza nos olhos. Veja, minha esposa estava desaparecida há 2 anos. Eu quase perdi as esperanças, mas lá estava ela, tão claro como o dia, me implorando para deixar entrar. O velho deu um pulo e me agarrou, tentando desesperadamente me impedir de abrir a porta, mas eu o dominei facilmente. Eu o derrubei com o cotovelo e comecei a destrancar a porta. Querida, entre! Eu gritei enquanto destrancava o ferrolho e abria a porta. O velho estava certo. O que estava na minha frente era algo completamente horrível. Não era minha esposa, seu corpo era magro, alto, seus braços eram longos, quase tocando o chão. Sua pele era azul e pálida e suas veias eram vermelhas. Sua boca era apenas um pequeno buraco no meio do rosto e não tinha olhos. Ele rapidamente inclinou a cabeça da esquerda para a direita, aparentemente olhando entre mim e o velho. Cada vez que sua cabeça se movia, um estalo nauseante em seu pescoço se seguia. Seu idiota! Você deu permissão! De repente, com uma grande velocidade, a criatura me empurrou para o lado e saltou em direção ao velho. Tudo aconteceu tão rapidamente que num piscar de olhos, a criatura agarrou ele pela perna e puxou pelo corredor. Seus gritos ecoaram pelo corredor enquanto ele e a criatura desapareciam na escuridão. Eu fiquei com medo enquanto os gritos continuavam. Aquela coisa estava torturando ele lá em cima. Eu sabia disso. Eu coloquei as mãos nos ouvidos. Eu não aguentava mais ouvir aquilo. Eu tinha que sair daquele prédio. Os gritos do velho continuaram a ecoar pelo prédio. Por um tempo, eu não consegui me mover, não consegui pensar. Eu estava com muito medo. No entanto, lembrei-me do meu dever. Lembrei-me do motivo pelo qual entrei na polícia há tantos anos atrás, antes que a vida e o trabalho me arruinassem. Eu estava aqui para proteger. Esse era o meu trabalho. Então, me recuperei mais uma vez e subi as escadas em meio à escuridão opressiva. O fedor familiar me guiando para aquela sala de horrores. Cheguei ao piso onde ficava o quarto e apontei a minha lanterna para o corredor. Os gritos desesperados do velho agora pararam. Eu sabia que era tarde demais, mas eu segui em frente mesmo assim, e ao me aproximar, eu ouvi um leve estalo. Era aquela coisa se movendo. Eu me aproximei, agora eu podia ouvir o som da respiração. Cheguei ainda mais perto, até estar quase na entrada da sala, quando notei uma mão lentamente alcançando o batente da porta. Eu parei e esperei, olhando para ele, suas longas garras batendo em ritmo contra a madeira. Foi então que as risadas começaram mais uma vez. Dessa vez foi mais alto e senti como se o som viesse do fundo da minha mente. Ele se foi, infelizmente. Uma voz disse. A voz parecia estar bem no meu ouvido. Me fez estremecer. Ele continuou a falar comigo. Eu estava congelado, quase como se ele estivesse controlando meus movimentos. Podemos ajudar uns aos outros. Poderíamos ser amigos. A voz continuou. Ele lentamente saiu do corredor, revelando-se para mim mais uma vez. Lentamente, ele virou a cabeça em direção à sala. Você sabe que é sua culpa que ele está morto.
A voz na minha cabeça era dolorosa de ouvir. Parecia que alfinetes estavam sendo enfiados em meu crânio. Assim como sua esposa, disse, rindo. Talvez se você não fosse tão obcecado pelo trabalho, fazendo turnos extras, pensando apenas em si mesmo, você poderia estar lá para impedir que isso acontecesse. A dor era insuportável agora, diferente de tudo que eu já havia sentido antes. Mas apesar da dor, consegui me lembrar de algo que o velho havia me dito. Sabe quem não fará falta? Isso significa que deve ter selecionado suas vítimas para não ser pego. Talvez, apenas talvez eu pudesse me virar, ignorar e sair. Poderia ser tão simples assim? Eu refleti comigo mesmo, dei um passo para trás e com um estalo agudo, a criatura balançou sua cabeça em minha direção. Virei as costas para aquela coisa enquanto ela continuava a atormentar a minha mente, mas a minha vontade era definitiva. Avancei, ouvindo seu corpo grotesco se movendo atrás de mim o tempo todo. Estava tão perto que pude sentir o seu hálito quente no meu pescoço. Ele continuou falando comigo, descrevendo todas as formas que iria me torturar, mas eu persisti. Apesar de todo o medo, eu sabia de uma coisa: a criatura não estava tentando me impedir. Eu estava certo. Quando me aproximei, aconteceu algo que eu não esperava. A coisa começou a ficar desesperada, me implorando para ficar. Ela sussurrava em minha mente que poderia me ajudar. Poderia me fazer viver para sempre, me oferecendo fama, dinheiro, o que eu quisesse. Eu achei o desespero estranhamente reconfortante. Eu senti como se estivesse vencido e de repente me encontrei na saída. Quando abri a porta, ouvi a criatura subir as escadas atrás de mim, mas não antes de me deixar com mais uma voz na cabeça. Eu conheço você agora, vou te encontrar em qualquer lugar que você for. Eu saí daquele prédio fechando a porta e respirando aliviado. Fiquei sentado no carro por um bom tempo, tentando processar se alguma coisa do que vi era real. Eu sabia que não havia ninguém em toda a força policial que iria acreditar na minha história. Pensei um pouco no que diria antes de colocar a bateria sobressalente no meu rádio. E assim que coloquei, uma voz gritou: Bravo 26, atualize, por favor. Fiquei sentado por um longo período de tempo enquanto eles repetiam a mesma frase várias vezes, antes de finalmente levar o meu rádio à boca. Positivo central, podem ignorar, foi só uma chamada em falso. Foi o que eu disse.